A vida além do véu. Mensagens de espíritos recebidas e ordenadas pelo Reverendo George Valiuin. Livro 5. As crianças do céu, os planos exteriores do céu. Conteúdo resumido. Esta obra faz parte de uma série de obras intitulada A Vida Além do Véu, relacionadas logo em seguida a esse resumo. No todo elas constituem uma descrição da vida no mundo espiritual, além de mensagens e conselhos, ditados por diferentes espíritos. Seus principais colaboradores do plano espiritual são sua mãe e o seu guia espiritual. O autor narra as condições da vida no além, as diversas atividades dos seres libertos do corpo material, a evolução do espírito na erraticidade, a assistência aos espíritos que vivem nos planos inferiores, as diferentes esferas espirituais, os trabalhos dos abnegados missionários dos planos superiores, entre outros. O objetivo da obra é demonstrar a realidade da vida além do túmulo, provando a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos com o nosso plano de existência física. Os escritos de Valiuin foram publicados em 5 volumes, sob o título genérico de A Vida Além do Véu. Os livros que compõem esta série se denominam 1. Os planos inferiores do céu. 2. Os altos planos do céu. 3. O Ministério do Céu. 4. Os batalhões do céu. 5. As crianças do céu. Os planos exteriores do céu. O 5º volume, As crianças do céu e os planos exteriores do céu, publicado posteriormente assumido por uma casa editora diferente daquela dos outros 4, e por outro editor, foi omitido nas reedições subsequentes dos escritos, permanecendo, assim, destacado da série. Notas preliminares. Texto comum aos 5 livros da série. A Associação Mundo Maior empreendeu a reedição dos 4 volumes que compreendem os iluminados escritos recebidos através da mediunidade do Rege Valiuin. Foi uma grande perda para o movimento que estes escritos tenham estado sem reimpressão por tanto tempo, pois é de concordância geral que nenhuma outra comunicação da esfera espiritual teve tão amplo interesse no mundo em geral. Isto é devido em parte, sabemos, à extensiva publicidade que lhes foi dada pelo grande jornalista Lord Northcliffe que, ignorando o preconceito geral e o cinismo, olhando para as possibilidades de tais comunicações, publicou-as em série no Tio Euclides Patton em 1920 a 21, e gastou muito dinheiro para sua divulgação. É natural a pergunta, como estas mensagens espirituais foram recebidas? A resposta é dada pelo próprio Valiuin adiante, no tópico Como vieram as mensagens. Aí vem a próxima pergunta, como era este clérigo? Aqueles que não conheceram Valiuin podem bem achá-lo um sonhador, um homem apartado das coisas comuns da vida diária, um santo ou um asceta. Mas embora todos os que conheceram Valiuin pessoalmente não tivessem dúvida de sua espiritualidade, não concordariam com que alguém dissesse que vivia nas nuvens. Ao contrário, ele foi alguém que precisava de amor humano e da alegria da vida física. Estamos muito gratos, portanto, ao reverendo G. Eustácio por dar-nos os poucos detalhes sobre seu pai, os quais mostram que ele foi um homem prático, com senso de humor e uma grande tolerância pelas fraquezas dos outros, o que significa que ele foi tanto um bom companheiro quanto um bom cristão. O reverendo Eustácio escreve, em seu livro Com Northcliffe na Rua Fleet, J. Amerton alude ao reverendo Valiuin como aquele visionário típico do tipo meio cristão, meio espiritualista. Esta visão é comum a muitos dos quais o conheceram através de seus escritos, mas não é o retrato verdadeiro. Meu pai foi um visionário sem ser excêntrico. Embora tivesse uma visão clara da base espiritual da vida, ele foi em geral prático e metódico em todo o seu modo de ser. Eu me lembro de quão gentilmente ele se relacionava com outros, de quão franco era em argumentar, de sua tolerância com os oponentes, e de como suportava as perseguições com imensa paciência. Muitas vezes a espada de um oponente era neutralizada por sua compreensão a respeito daquele que a manejava. Entretanto, ele podia ser severo quando necessário. Qualquer forma de crueldade despertava sua indignação. Aos fanfarrões intrigantes, ele transformou-se em um verdadeiro Elias. Jamais conheci alguém mais direto em seus pensamentos e palavras,
ou alguém que detestasse impostores mais que ele. Sob sua suavidade repousava a dureza de um bom soldado da cruz. Ele aguentou sem vacilar o desprezo e as perseguições. A quietude às vezes encobre uma rara coragem. No livro Ele riu na rua Fleet, Bernard Falk descreve um encontro entre Lord Northcliffe e meu pai, no escritório do Titimes, quando aquele lhe ofereceu para que aceitasse 1000 libras pela publicação de extrato dos escritos num Eclidespate. Ele continua, Valois balançou sua cabeça. Por esta parte de seus escritos, dizia ele, não poderia aceitar nenhum dinheiro. Ele foi bem pago pela publicidade que lhe foi dirigida, e por ser capaz de cumprir a sagrada tarefa de expor suas revelações diante do mundo. Conhecendo bem a pobreza de Valois, fiquei genuinamente triste ao vê-lo recusar pagamento, mas nada o dissuadiu. Reverendo G. Eustácio acrescenta, toda a nossa família está satisfeita por não terem deixado os escritos permanecerem em esquecimento. A nova geração precisa, particularmente, do conforto e da luz de sua mensagem. Estamos muito felizes por o mundo maior ter empreendido esta reedição tão compreensiva e corajosamente. Possa a tal confiança ser justificada e seu trabalho abençoado. Uma apreciação de Lord Northcliffe. Texto comum aos 5 livros da série. Não tive oportunidade de ler A Vida Além do Véu por inteiro, mas dentre as passagens em que percorri os olhos, muitas são de grande beleza. Parece-me que a personalidade do reverendo G. Valois é assunto de profunda importância e deve ser considerada em conexão com estes documentos tão marcantes. Durante o breve encontro que tivemos, senti que estava na presença de um homem com sinceridade e convicção. Não clamava por nenhuma retribuição material. Expressou o desejo de que a publicidade fosse a menor possível, e declinou qualquer emolumento que pudesse receber como resultado do enorme interesse alcançado pelo público por estes escritos, no mundo inteiro. Northcliffe. Prefácio. Texto comum aos 5 livros da série. Estes escritos, transmitidos por escrita automática ou, mais corretamente, por escrita inspirada, apresenta 4 partes distintas, todas, entretanto, formando um todo progressivo. Foi, bem evidentemente, tudo planejado anteriormente por aqueles que se incumbiram de sua transmissão. O elo entre mãe e filho foi, sem dúvida, considerado como a via mais desejada pela qual se abririam as comunicações em primeira instância. Foram, portanto, minha mãe e um grupo de amigos que me transmitiram a primeira parte. Em se provando que o experimento foi um sucesso, apresentou-se outro professor, chamado Astriel, um dos de maior graduação, de pensamento mais filosófico e melhor dicção. As mensagens transmitidas pelo grupo de minha mãe e Astriel formam o primeiro livro dos escritos, Os Planos Inferiores do Céu. Tendo passado por este teste, fui guiado por Zabdiel, cujas mensagens estão num nível superior àquelas narrativas simples de minha mãe. Estas formam os altos planos do céu. A fase seguinte foi o Ministério do Céu, transmitido por aquele que identificou a si próprio como líder, e seu grupo. Subsequentemente, ele parece ter assumido, mais ou menos, o controle exclusivo da comunicação. Aí, ele fala de si mesmo como sendo Anel. Sob este nome, sua narrativa, a qual forma o 4º livro, Os Batalhões do Céu, é o clímax do todo. Suas mensagens são de uma natureza mais intensa que qualquer outra precedente, as quais foram, evidentemente, preparatórias. Será óbvio que, para se obter a verdadeira perspectiva, os livros devam ser lidos na sequência dada acima. De outro modo, algumas das referências nos volumes posteriores aos incidentes narrados anteriormente podem não ficar bem claros. No que concerne aos personagens na transmissão das mensagens, minha mãe passou para a vida maior em 1909, com 63 anos de idade. Astriel foi diretor de uma escola em Warwick nos meados do século XVIII. Da vida terrestre de Zabdiel, sei pouco e nada certo. Anel dá alguma explicação dele mesmo nos textos. Kathleen, que atuou como amanuense no lado espiritual, viveu em Anfield, Liverpool. Ela foi costureira e morreu com a idade de 28 anos,
Aproximadamente 3 anos antes de minha filha Ruby, a qual é mencionada no texto que passou para o outro lado em 1896, com a idade de 15 meses. Outubro, 1925 G. Valuen. Como vieram as mensagens? Texto comum aos 5 livros da série. Há uma opinião generalizada de que os clérigos sejam pessoas muito crédulas. Mas nosso treino no exercício das faculdades críticas coloca-nos entre os mais difíceis de se convencer quando alguma nova verdade está em questão. Levou 1/4 de século para que me convencessem, 10 anos de que as comunicações espirituais eram um fato, e 15 de que o fato era legítimo e bom. Desde o momento em que tomei esta decisão, a resposta começou a aparecer. Primeiro, minha esposa desenvolveu a capacidade da escrita automática. Aí, através dela, recebi ordens de que deveria sentar silenciosamente, lápis na mão, e externar quaisquer pensamentos que parecessem vir à minha mente, projetados ali por alguma personalidade exterior, e não consequentes do exercício de minha própria mente. A relutância retardou tudo por um longo tempo, mas finalmente senti que amigos estavam perto, e que queriam, muito seriamente, falar comigo. De nenhuma forma sobrepuseram ou compeliram minha vontade, isto teria resolvido o assunto rapidamente, tanto quanto posso compreender mas suas vontades eram mais claras ainda. Senti finalmente que deveria dar-lhes uma oportunidade, porque estava tomado pelo sentimento de que a influência era boa. Portanto, enfim, muito cheio de dúvida, decidi me sentar em minha batina, na sacristia, depois das vésperas. As primeiras 4 ou 5 mensagens vagaram, sem rumo certo, de um assunto a outro. Mas gradualmente as sentenças começaram a tomar forma consecutiva, e finalmente obtive algumas que eram compreensíveis. Daquele tempo em diante, a desenvoltura melhorou com a prática. O leitor encontrará o resultado nas páginas seguintes. Outono, 1925 G. Valuen. Antes de começar a escrever, o Sr. Valuen numerava uma quantidade de folhas de papel, que colocava diante dele, na mesa da sacristia. Então, usando uma pálida luz de vela para iluminar a primeira folha de papel, ele esperava, com o lápis em sua mão, até sentir as influências que o faziam escrever. Uma vez começada, a influência mantinha-se ininterrupta até que a mensagem daquela noite fosse concluída pelo comunicador. As palavras da mensagem vinham numa corrente que fluía e eram postas juntas como se o escritor estivesse tentando acompanhar o ritmo da comunicação que estava sendo impressa na mente dele. Uma reprodução de uma página dos escritos foi dada no volume de A Vida Além do Véu, que é os planos inferiores do céu. H.W.E. Introdução. Por Sir Arthur Conan Doyle. Texto comum aos 5 livros da série. A longa batalha está próxima do fim. O futuro pode ser sondado. Pode ser retardado a muitos, e a muitos ser um desapontamento, mas o fim é certo. Sempre pareceu certo àqueles que estão em contato com a verdade que, se os documentos inspirados das novas revelações realmente chegassem às mãos do público em massa, todos teriam ainda mais certeza, por sua beleza inata e pela racionalidade que varre para longe todas as dúvidas e todos os preconceitos. Agora a publicidade mundial já os está levando a todos, tendo sido selecionados dentre eles os mais puros, os mais elevados, os mais completos, os mais dignos provindos da fonte. Verdadeiramente, a mão de Deus está aqui. A narrativa está à sua frente, e pronta para falar por si própria. Não a julgue meramente pelo folhear das páginas, arrogantemente como isso poderia ser, mas note cada beleza que flui da narrativa e firmemente vai tomando volume até alcançar um nível de grandeza substancial. Não censure por detalhes ínfimos, mas julgue-a pela impressão geral. Evite encarar algo indevidamente por ser tudo novo ou estranho. Lembre-se de que não há narrativa da Terra, nem mesmo a mais sagrada de todas, que não deixaria de tornar-se ridícula pela extração de passagens de seu contexto e por se adensar o que é imaterial. O efeito total em sua mente e em sua alma é o único parâmetro para se julgar o alcance e poder desta revelação.
porque Deus teria selado as fontes de inspiração de 2000 anos atrás. Que garantia temos nós, em qualquer lugar, para uma convicção tão sobrenatural? Não é infinitamente mais razoável que um Deus vivo continuasse mostrando uma força atuante, e aquele saudável socorro e a sabedoria que emanam dele para fomentar a evolução e o poder, aumentados em compreensão por uma natureza humana mais receptiva, agora purificada pelo sofrimento? Todas estas maravilhas e prodígios, estes acontecimentos sobrenaturais dos últimos 70 anos, tão óbvios e notórios que somente olhos fechados não os veriam, são triviais por si próprias, mas são sinais que chamaram atenção nossas mentes materialistas e direcionaram-nas a estas mensagens, das quais estes escritos em particular podem ser tidos como sendo o mais completo exemplo. Há muitas outras, variando em detalhes, de acordo com a esfera descrita ou a opacidade de seu transmissor, pois cada um dá toques de luz para maior ou menor intensidade, conforme vai passando a mensagem. Somente com espírito puro será possível que os ensinamentos sejam recebidos absolutamente puros, e então esta história de céu deverá estar, podemos pensar, tão próxima a isto quanto a nossa condição de imortais permite. E são subversivos às velhas crenças. Milhares de vezes não. Ampliam-nas definindo-as, embelezando-as, completando os vazios que sempre nos desnortearam, mas também, exceto aos pedantes de mente estreita para palavras esclarecedoras e que perderam o contato com o espiritual, são infinitamente renovadores e iluminados. Quantas frases efêmeras das velhas escrituras têm agora sentido e formato palpável? Não começamos a entender aquela casa com muitas moradas e perceber de Paulo a casa que não é feita por mãos, mesmo quando captamos algumas fugazes percepções daquela glória que a mente humana não concebeu nem sua boca pronunciou. Tudo isto cessa de ser uma visão longínqua e torna-se real, sólida, garantida, uma luz à frente enquanto singramos as águas escuras do tempo, acrescentando uma alegria profunda a nossas horas de tristeza e secando a lágrima do pranto de dor ao assegurar-nos de que não há palavras que expressam a alegria que nos espera se formos apenas verdadeiros perante a lei de Deus e nossos maiores instintos. Aqueles que interpretam mal as palavras usadas dirão que M.R. Valhoen obteve tudo de seu subconsciente. Podem tais pessoas explicar por que tantos outros tiveram a mesma experiência, num grau menos elevado? Eu mesmo sintetizei em 2 pequenos volumes a descrição geral do outro mundo, delineada por um grande número de fontes. Foi feita tão independentemente da narrativa de M.R. Valhoen quanto sua narrativa foi independente da minha. Nenhum teve acesso possível ao outro. E ainda agora, enquanto leio esta, de concepção maior e mais detalhada, não encontro nenhum simples ponto relevante no qual eu tenha cometido alguma incorreção. Como, então, esta concordância é possível se o esquema geral não estiver baseado numa verdade inspirada? O mundo precisa de uma força condutora mais poderosa. Tem sido regido por velhas inspirações da mesma forma que um trem anda quando a sua máquina é removida. É necessário um novo impulso. Se a religião tem sido um fator impulsor, então ela própria deveria ter se imposto no maior assunto de todos, os relacionamentos entre as nações, e a recente guerra teria sido impossível. Com a igreja que se saía bem neste supremo teste. Não está manifesto que as coisas do espírito precisam ser restabelecidas e religadas aos fatos da vida. Uma nova era está começando. Aqueles que estejam trabalhando por isto podem ser desculpados se sentirem alguma sensação de satisfação reverente à medida que viram as verdades pelas quais trabalharam e testificaram ganhando atenção mais ampla no mundo. Não é ocasião para uma autodeclaração, pois cada homem ou mulher que foi honrado por ter sido permitido a eles trabalharem por tal causa é bem consciente de que ele ou ela é nada mais que um agente nas mãos das invisíveis mas muito reais, amplas e dominadoras forças. E ainda, não seríamos humanos se não ficássemos aliviados ao vermos novas fontes de poder, e ao percebermos que a toda preciosa embarcação está segura, mais firme do que nunca, em seu curso. Arthur Conan Doyle. Prefácio do editor, livro 5. As crianças do céu e os planos exteriores do céu.
ambos formando uma só narrativa, são a continuação da série de 4 volumes intitulada A Vida Além do Véu, e foram recebidas pelo Sr. Value de um grupo de espíritos comunicantes, atuando sob a liderança de um deles, que deu seu nome, Arnel. Arnel, em uma prévia comunicação ao Sr. Value, disse que em sua vida terrestre foi um inglês que, em consequência de perseguição religiosa, teve que se refugiar em Florença, e viveu lá na colônia inglesa durante os primeiros dias da Renascença. Ensinou música e pintura, e morreu à meia-idade, escapando portanto da inimizade do Estado daqueles dias. Em O Ministério do Céu e os Batalhões do Céu, livros 3 e 4, ele deu muitos detalhes interessantes de sua experiência no curso de seu progresso de um estado, ou esfera, para o superior. Descreveu o trabalho que ele e outros receberam de elevar aqueles seus companheiros, uns que foram incapazes de progredir de suas velhas condições terrenas, e alguns outros que haviam retrocedido. Os leitores destas mensagens vão perceber, conforme seguirem as narrativas destes 2 livros, que seu método de trabalho é familiar a eles, apesar de que o treinamento de crianças e trabalho nos planos exteriores são amplamente diferenciados quando se contrapõem um ao outro. As Crianças do Céu, livro 5, primeira parte, concerne ao treinamento de crianças para a cidadania nas esferas espirituais. Na forma mais íntima, e com riqueza de detalhes, é mostrado a nós como suas características e poderes são desenvolvidos em um curso de curta duração e aprendizado. Enquanto observamos este panorama do futuro estado desdobrar-se, percebemos o quanto a tonalidade da composição torna-se cada vez mais brilhante e linda. Através da apresentação gráfica de Arnel sobre este tema, somos trazidos diretamente ao contato com a impoluta alegria da infância. Muitos exemplos são dados do que poderíamos chamar física espiritual, e muita luz é lançada sobre as leis espirituais operantes, por exemplo, as leis que governam a criação. Este e outros temas nos são dados de forma leve, e uma informação muito importante é apresentada pela face simples da vida de uma criança. Mas não é todo o quadro que é tão livre de cuidados. No fim do livro 5, primeira parte, encontramos a infância e sua música alegre sumindo à distância, deixando Arnel e Ulfer meditando sozinhos na beleza e alegria que acabaram de testemunhar. Shonar não está com eles, está nos umbrais escuros, preparando e organizando a missão que lhe foi dada. Há um intervalo, como se fosse isso, durante o qual se insinua, numa sugestão de tristeza, uma premonição do que está em pendência. Os planos exteriores do céu, livro 5, segunda parte, contém a descrição vívida de Arnel de como aquele trabalho transcorre. Será visto pelo leitor, conforme os fatos se sucedem, que o ministério estabelecido além do véu para o soerguimento de crianças adultas dos planos exteriores é o mesmo ministério, essencialmente, que treina e desenvolve as crianças inocentes da esfera 7. Entre ambos Arnel se move e trabalha, com sua silenciosa confiança e seu humor emitindo luz e alegria onde quer que vá. Ele nos dá típicos exemplos das dificuldades que se apresentam aos trabalhadores nos planos exteriores, umbrais, e que devem ser suplantados. Por exemplo, vítimas de um massacre chegaram num outro lado, aturdidos pelo tempo passado e cheios de medo e desejos vingativos. Eles devem ser acordados para sua infeliz condição, e contudo deve-se prevenir uma onda de pânico, e estes recém-chegados devem também ser restringidos, se possível, para não retornarem ao plano espiritual da Terra, na esfera 1, para que não busquem vingança contra seus inimigos ainda na carne. O grupo de espíritos trabalhadores, liderados por Ulfer incluindo Arnel, é forte o suficiente para controlar estes espíritos vingativos pela força do pensamento, mas a tarefa que tem em mãos é toda feita da forma mais formidável, pois o livre-arbítrio dos recém-chegados é sagrado e não deve ser solapado. Este é apenas um exemplo da espécie de problemas a serem resolvidos pelos espíritos servidores no escuro plano exterior, os umbrais. Arnel relata minuciosamente como são administradas estas e outras dificuldades surgidas, e continua a explicação de como os recém-chegados começam sua árdua subida na colina do desenvolvimento e do progresso. Nós seguimos sua ascensão lenta,
e observamos o crescimento gradual de seus poderes e influências conforme vão subindo, e no final nós os deixamos, relutantemente, sem dúvida, como cidadãos de esferas mais brilhantes, que retornam constantemente aos planos exteriores em busca de espíritos que estejam na forma em que estavam, emaranhados nas condições materiais. Através desta narrativa, os caracteres e seu ambiente permanecem tão claros diante dos olhos do leitor, que duvidar de sua realidade seria um esforço maior que acreditar que aqui temos realmente uma peça verídica da história. Mas se, aos que seguiram os escritos de Valuen, como popularmente são conhecidos, desde o início, parece que a elevada ideia fundamental, tão marcante nas características de, por exemplo, os batalhões do céu, não é alcançada neste volume, a razão será entendida prontamente quando as condições diferentes sobre as quais seu tema foi recebido são consideradas. Os 4 primeiros volumes foram recebidos num tempo em que o Sr. Valuen estava cercado pela quietude e privacidade da sacristia na pequena igreja de Oxford, ali uma obscura paróquia de Lancashire, quase desconhecida do público. Mas quando as fortes luzes da publicidade foram focadas sobre o amanuense, e sobre a paróquia também, a paz providencial para o retiro foi quebrada pela torrente de cartas e visitantes que vieram a Oxford, e pelos pensamentos de milhares cujas atenções estavam focalizadas sobre seu vigário. Sob estas condições desordenadas, estas mensagens posteriores foram recebidas. Qualidade é a principal condição a ser observada por um amanuense em escritos dessa espécie, e faltava tranquilidade. O Sr. Valuen, que sempre se sentou para receber as mensagens na sacristia da igreja de Oxford, onde a forte atmosfera espiritual do lugar ajudava na transmissão, achou que as frequentes interrupções fizeram ser necessário que ele se sentasse no vicariato. Esta mudança de localidade provavelmente afetou de alguma forma as condições. O critério mais certo pelo qual se julga uma mensagem é o efeito que esta mensagem tem sobre as pessoas que a recebem. Enquanto estas mensagens estavam aparecendo na imprensa, o Sr. Valuen recebeu um grande número de cartas daqueles que haviam perdido seus pequeninos. Esta correspondência mostrou claramente que, a parte de conhecimento considerável que estes que as pranteavam tenham adquirido das condições pós-morte das pequenas crianças, eles haviam captado uma nova luz para o futuro, que trouxe imediato conforto a muitos que haviam pensado que jamais voltariam a ter a alegria que perderam. Um glossário no final do livro providencia informações dos principais servidores e seus trabalhos, satisfatório para referencial a qualquer hora. O editor, da edição inglesa. Os escritos de Valuen foram publicados em 5 volumes sob o título genérico de A Vida Além do Véu. O 5º volume, As Crianças do Céu e os Planos Exteriores do Céu, assumido por uma casa editora diferente daquela dos outros 4, e por outro editor, foi omitido em cada reedição subsequente dos escritos, ficando assim dissociado deles todos. Olhando para trás, para os últimos 40 anos, percebe-se o impacto causado pelos escritos em todo o mundo, inesquecível e marcante. Muitas pessoas, claro, são incapazes de compartilhar tal lembrança. Mas é mais que provável que, se lerem os escritos agora, o efeito sobre elas será grande da mesma forma. Inglaterra, agosto de 1964. O editor. Nota sobre as esferas. Uma explanação curta sobre a numeração e da natureza das esferas espirituais, ou estados, pode ser útil para os leitores que não leram os outros 4 volumes desta série. O sistema de numeração das esferas é usado pelo espírito comunicante chamados Abdiel em suas mensagens, livro 2, Os Altos Planos do Céu, e adotado por toda a obra pelos comunicantes subsequentes. Mas as esferas são numeradas desta forma, claro, somente pelo propósito de identificação delas nestes escritos, e elas geralmente não são conhecidas pelos seus habitantes por estes números. A Terra está incluída na esfera 1, sobre a qual elevam-se outras, cada esfera envolvendo e interpenetrando as mais baixas e de vibração mais lenta que ela em si. Assim, a esfera 2 envolve a esfera 1, filtrando através dela tão fielmente como luz e água.
A terceira esfera inclui-se as esferas 1 e 2, a quarta contém os 3 estados inferiores a ela, e assim por diante. Estados sem conta, ou esferas, elevam-se uns sobre os outros desta forma, cada esfera mais alta aumentando em intensidade de luz e poder, à medida que vão se aproximando, no grande horizonte, de Deus. Primeira parte. As crianças do céu. Capítulo 1, Introdutório. Parábola da Estrada do Rei. Quarta, 17 de dezembro de 1919. Vamos começar com uma daquelas parábolas que você diz que gosta. Um rei cavalgava em suas florestas, e com ele vinham 2 cavaleiros servidores. Disse o rei ao cavaleiro mais jovem: gostaria de uma estrada aberta através da floresta, para que aqueles que vêm em grupos para me visitar pudessem encontrar um caminho menos cansativo. O que você me diz do plano, senhor cavaleiro, e como poderia cumpri-lo? E o jovem cavaleiro respondeu-lhe: penso, senhor, que isso seria bom se todos fossem bem intencionados em relação à sua pessoa. Mas uma estrada aberta desde suas fronteiras até os portões de seu palácio poderia ser vantajosa também a outros não tão ligados ao senhor como nós. Isto foi muito astutamente exposto, respondeu o rei, e pensou por instantes. Então, voltou-se para um outro cavaleiro, e disse: você, senhor cavaleiro, é grisalho de cabelos e barbas. Que pensa a respeito deste plano de se fazer uma estrada? Não, senhor, respondeu ele, sabedoria melhor que a de meu jovem amigo não posso encontrar para dar-lhe. Se for astúcia que queria, o senhor já tem. Há alguma coisa por trás de seus cabelos brancos, disse o rei. Exponha, homem, e deixe-nos ver do que se trata. O cavaleiro mais velho disse: além das fronteiras distantes desta enorme floresta, senhor, habitam as pessoas que estão menos expostas à sua majestade, tanto pessoalmente, quanto em termos de governo. Alguns clãs são cordiais, e outros, novamente, não são tão cordiais em sua submissão. Mas acolá, as pessoas são rebeldes de coração e ilegais ao agirem também. É verdade, murmurou o rei, e eles são muito teimosos e duros de se lidar. Não vão se inclinar, e não posso combatê-los, porque somem entre as colinas quando mando uma companhia contra eles. Bem, senhor cavaleiro, o que me diz? Sou grisalho, como o senhor mesmo diz, senhor. Tenho servido ao senhor e ao seu pai e ao pai dele no reino. Fui cavaleiro então, e cavaleiro sou. Não suplantei este posto por outro mais alto, como meu jovem amigo fará. Pois no conselho não tenho a astúcia que os reis requerem. Mas, senhor, vivi até meus cabelos branquearem, enquanto muitos de meus amigos caíram pelas mãos da lei ou de seus desgostos com os camponeses. Vivo no meu próprio estado, e tenho vivido em paz e com o beneplácito de meu povo. Meu rei também encontra prazer em que eu o atenda, em minha submissão verdadeira e testada. Mas se fosse capaz de acrescentar em minha simplicidade a sabedoria, como seu conselho gosta, não teria mantido minha cabeça por tanto tempo, nem sua doce confiança. Bem, de qualquer forma que esta questão esteja colocada, há sabedoria em suas palavras, meu amigo. E agora, sobre o plano dessa estrada? Faça a estrada, meu senhor. Faça direta e ampla, tão ampla e bem pavimentada que um exército possa marchar com facilidade lá das fronteiras até os portões de seu palácio. Não a verei pronta e terminada, mas o senhor é jovem, meu rei, e será uma paisagem para se ver que bem valeu o custo e os anos de trabalho. Sim, seria com certeza uma paisagem para se ver. Um exército contra mim pela própria estrada do rei. Você disse verdades, senhor cavaleiro. E o que será quando o saque ao meu palácio começar? Eles não saquearão seu palácio, senhor, nem tocarão sua majestade em sua pessoa. Chegarão empunhando sua própria bandeira ao senhor e à sua casa. Deixe que os bandidos a construam. O rei não conseguia entender. A lealdade de seu velho amigo ele conhecia. Mas suas palavras pareciam para ele as de um tolo. Mas ele não escarneceu de seu cavaleiro, tendo em vista seus longos anos de serviço. Mas disse: bem, agora, como superaria este momento?
meu amigo. Duvido que meus leais súditos fizessem essa estrada, pois temem aqueles rudes bandidos dali. Então deixe os bandidos construí-la. Decrete que aquela estrada deve ser construída, que seja começada pela extremidade da fronteira, pague altos salários e penhore a segurança de seus trabalhadores com sua honra. A estrada começará de lá até o senhor. Mas o senhor não será ferido, meu senhor. Assim o rei decretou, por sua real prerrogativa, que a estrada iria seguir somente sob seu domínio e não em terras comuns. E todos os nobres disseram que ele estava perturbado. Mas ele insistiu nesta atitude, porque o espírito do velho cavaleiro entrou nele e ele via com outros olhos, diferentes dos deles. Os bandidos começaram a trabalhar com seriedade, porque pensavam que isso facilitaria a eles no cerco que desejavam fazer para destronar o rei. Mas as árvores eram muitas, e as alianças eram muitas, e ano após ano trabalharam e receberam seus salários. E conforme o tempo passou, achavam o trabalho mais fácil, e a face do rei sobre as moedas quando recebiam seus salários parecia cada vez mais bondosa a seus olhos. Ele veio pessoalmente também até ali, e moveu-se livre sem medo entre eles, e falou com as crianças e suas mulheres, enquanto elas cozinhavam suas refeições para os homens debaixo das árvores da floresta. E quando a estrada ficou pronta, não havia mais rebeldes em seu reino, mas onde a inimizade havia estado, ali agora desabrochara uma confiança mútua. Pois seu rei e eles estiveram unidos num único trabalho ao fazer a estrada, e agora havia também uma estrada do rei do palácio até as fronteiras, e eles não pareciam distantes um do outro como antes. Então chegou o dia em que o reino teve seu festival por estar a estrada pronta. E naquele dia o grande exército veio, como profetizara o velho cavaleiro, e eles vieram com as insígnias reais em suas bandeiras, e lá estavam as mulheres e suas crianças no meio. Mas ainda, os portões do palácio foram abertos a todos eles, e não havia nenhum guarda que lhes opusesse resistência. Há uma lenda sobre aquele dia que ainda é contada de pai para filho. Disse que naquele dia, enquanto a feliz multidão passava cantando pelos portões, o cavaleiro de barbas grisalhas, que havia morrido muitos anos antes, foi visto à frente deles, indo adiante e liderando-os até os pés do rei que estava em pé no pórtico do palácio, no alto da escadaria. Ele foi visto, dizem eles, ajoelhando-se lá em cima, no último degrau, prestando reverência ao que um dia havia sido seu soberano, e depois disto não mais foi visto. Uma parte da história. Quinta, 18 de dezembro de 1919. Esta parábola que me deu em nossa última sessão, foi meramente fantasiosa, senhor, ou tem alguma base de fato? O que lhe demos na última noite, meu filho, foi uma fatia da história dos céus colocada em fraseado terrestre. Aquilo realmente aconteceu aqui deste lado, mas não da forma que lhe transmitimos. Havia, na esfera 2, uma colônia de uns fora da lei, como adotamos a numeração das esferas, que trouxe da vida terrestre deles algum descontentamento. Cingiram-se à restrição de liderança, e viviam nas fronteiras de sua esfera. Não eram maus espíritos, por isso habitavam a esfera 2. Mas eram de mente confusa, e sua recém-descoberta liberdade das restrições vindas de fora foi mal interpretada, e voltaram-se para ideias de anarquia. Por isso viviam apenas nessa esfera. A história, em que colocamos disfarce terrestre para você, tinha o empenho de mostrar o que democracia deveria representar, aos olhos de quem governa. Os fatos que aconteceram é que levaram a lição de outra forma. O governador não precisou palpites sábios de seus oficiais. Ele os chamou em conselho e disse-lhes o que faria. A construção da estrada foi sua ideia unicamente. Seus subordinados levaram adiante o plano e supervisionaram a construção da estrada. Um dia, para usar palavras terrestres, o governador visitou os trabalhadores. Alguns tentaram colocá-lo contra eles, mas não conseguiram. Ou mesmo se suas mãos pudessem tocá-lo, eles as retirariam de volta, impotentes e dolorosas. Fizeram isto mais de uma ou duas ocasiões. Ele sempre sorria para eles, bondosamente, não escarnecendo deles, deixando-os perplexos por suportar tudo isto. As crianças,
A princípio, estavam tímidas pela sua presença. Mas um pequenino tocou sua roupa para senti-la. Quando ele retirou sua mãozinha, ela brilhava transparente, e raios de cor azul real emanavam da palma e dos dedos. Ele se retirou encantado, mas, não se sentindo ferido, correu para seus companheiros e mostrou-lhes a maravilha que lhe acontecera. Por algum tempo ficaram distantes dele, mas, finalmente, mais um ousado novamente chegou perto e tocou sua roupagem. Os raios elétricos eram emanados como antes, mas não brilhavam tanto quanto antes. Então os pequeninos vieram em duplas ou em trios, e ele esperou que todos tocassem sua roupa. Finalmente não havia mais raios nas mãos dos que o haviam tocado. Desta vez, os mais amadurecidos dentre os mais velhos mostraram mais cortesia em relação a ele, por sua gentileza com as crianças. Eles haviam curiosamente observado as visitas e os atos das crianças. Crianças como pioneiros. Então, puseram uma das mães à frente, que disse: "Poderia nos dizer, Senhor, qual é o significado desta luz que sai do Senhor para estas crianças?" E ele respondeu: "Boa mãe, aquilo de luz que você tinha na obscura vida terrena, você deu para sua criança quando ele nasceu e mamou em seu peito. A luz mais intensa que tenho em mim, dou também. Mas, Senhor anjo, prosseguiu ela, por que então ela diminuiu nestes últimos dias quando as crianças tocaram sua roupa? A luz no Senhor agora está mais escura que antes." "Não, boa mãe", respondeu ele, "não emito mais escuridão, apenas mais brilho a cada vez que venho a vocês. É porque as crianças, tendo absorvido mais luz em si mesmas, já não mostram mais tanta diferença entre eles e eu. Mas mesmo assim percebemos isto. A nós, seu dom não nos parece mais brilhante do que quando veio aqui pela primeira vez até nós. Porque vocês, sem quererem, brilharam também. E seus homens já não olham para mim tão obscuramente agora, como antes o faziam. Mas ainda, vocês se afastaram da fronteira onde o trabalho iniciou, e a região aqui é mais clara que aquela. Perceberam isto? Não, Senhor, porque andamos, mas vagarosamente, junto com a construção da estrada, e suponho que nos condicionamos à atmosfera rarefeita enquanto subíamos. Mas o Senhor disse verdades, porque aqui as árvores são mais cheias de folhas, e há flores e grama por toda parte. Assim é o reino dos céus, em todas as partes e províncias. E assim é com as pessoas que habitam nestes lugares todos. E agora, boa gente, todos vocês, continuou ele para a multidão que ajuntou para ouvi-lo falar com a mulher, guardem isto em seus corações, e também em suas mentes. As crianças foram seus pioneiros. Ousaram fazer o rastro brilhar por vocês, quando vocês falharam. Sejam como elas são, usem seus métodos de inquirir e confiar, e todos irão para um brilho maior em menos tempo. Eles os lideraram bem, estes pequenos. Deixem que eles os liderem ainda, e sigam-nos. Eles não vão liderá-los para a dispersão. A estrada do progresso. E a aparição do velho cavaleiro quando a multidão veio ao palácio, Anel. Isto, meu filho, também aconteceu, mas não como no parábola escrita para uso terreno. Deixe-me contar-lhe. Dia chegou em que o governador chamou o povo no meio da estrada, ainda não completamente construída. Ele os liderou de volta até o ponto mais distante e as condições dali eram tão pesadas que mal podiam suportá-las, o que antes faziam com facilidade. Isto lhe fez para mostrar-lhes o progresso que já haviam feito. Então, voltaram-se, e ele os liderou de volta ao longo da longa estrada em direção ao palácio. E enquanto faziam a jornada, ele indo sozinho à frente deles, perceberam que ele brilhava mais ainda, tanto na roupa quanto seu corpo. Quando chegaram às portas do palácio ele brilhava transparente, tudo em brilho e luz, quase invisível. Eles o viram entrar e, no meio do caminho entre os portões e à frente do palácio, ele ficou mais invisível e saiu do brilho dessa esfera até a sua própria e não foi mais visto. Seu trabalho com eles estava terminado e completo. Mas nos degraus em cima estava o novo governador deles, sorrindo dando-lhes boas-vindas, convidando-os a entrar para a música de agradecimento ao pai de todos. Todos olharam para ele, que era apenas um menino,
cuja face era muito bela e muito sábia. Então aceitaram-no, lembrando do que se passou, e de como por caminhos improváveis foram liderados até então, sem entender, mas desejando que algum dia este novo mistério fosse esclarecido a eles. Então, todos em grande silêncio, inclinaram suas cabeças e seguiram-no para dentro, e ali participaram do festival. Isto, meu filho, foi o que se passou primeiramente. A versão terrestre disto, eu lhe transmiti com nenhum propósito a menos. A leitura disto eu transmito a você e a seus leitores ainda na terra. Capítulo 2, Época de Natal, um santuário celeste. Véspera de Natal de 1919. É véspera do Natal, meu filho. Estou pensando em quantos há, na vida da Terra, que tem alguma ideia das forças tremendas que se agrupam na época de Natal, em estações como esta. Claro, você sabe que a interação entre a esfera terrestre e esta da vida espiritual é contínua. Varia em intensidade, também em tamanho, o montante de poder que vocês geram por sua devoção. Nesta palavra eu incluo não apenas suas orações estabelecidas, tanto públicas quanto privadas, mas todo o conteúdo de sentimentos que, em certas estações, pairam sobre a Terra. Na época de Natal é muito grande, e somos capazes de corresponder por outro lado. As duas correntes de aspirações e respostas encontram-se no meio do caminho, mesclam-se, e o resultado não é limitado à soma de suas duas quantidades separadas e agora adicionadas. Há um outro fator que entra também em operação, o da geração. O conteúdo total consequente da mistura é aumentado além da soma das duas. Nem a qualidade é estática. Vocês poderiam considerar que nossa resposta, completando suas aspirações, poderia elevá-las ao nível do mérito. Mas este não é o resultado final. Porque, novamente, um terceiro ingrediente que entra chega de acima de nós ambos, e faz todo o poder criador e gerador. Então, o sentimento desta devoção mesclada é elevado acima de nosso nível, como os nossos são acima dos seus, e ambos, vocês e nós, somos abençoados por nossa elevação. Nós que nos inclinamos em direção a vocês, meu filho, somos como a multidão de pessoas que desceu da cidade sagrada e foi em direção ao encontro da multidão que veio em regozijo, de outras partes. Eles agruparam suas forças, e o primeiro grupo virou-se, e viu que eles vieram da Capela Santa onde Deus tinha seu lugar. Entretanto o Senhor seu libertador estava com estes camponeses também e assim, em companhias, e com ele no meio, subiram em direção a Zion. E Jerusalém naquele dia foi preenchida de muito mais riquezas que seus comerciantes ou seus religiosos conheciam. E agora para falar em mais detalhes. Nós aqui deste lado mantemos nosso festival do Cristo Menino como o fazem vocês, e com mais certeza pelo conhecimento e menos ensejo de especulação. Pois aqui temos o Cristo criança em nosso meio, não mais certamente ou mais poderosamente que vocês, mas nesta época, como em outras vezes, ele manifesta em nós sua presença visível, enquanto que na terra ele é visto assim apenas por poucos. O tempo está chegando, quando então tal visão poderá ser aberta a muitos mais que agora é possível ser, mas ainda não é tempo. A forma presença, o Cristo criança. Você deve saber, meu filho, que o Cristo se manifesta em todas as esferas, e com frequência. Cada manifestação é também apropriada, em caráter e em apresentação, ao trabalho em pauta. Ele não assume sempre a mesma forma nem o mesmo caráter. Sei disso, Anel, porque você já havia me dito isso antes mais de uma vez. Isso é bem verdade, meu filho, mas agora escrevo, como antes, não apenas para você, mas para os muitos que lerão o que você escreveu sob minha influência. E alguns podem não ler os outros escritos, ou podem ler este primeiro. Por isso faremos tudo completo, com o risco da repetição, a qual também não será inútil a você, e a eles será de grande benefício. Assim, continuando. Quando chega esta época sagrada, ele vem como Cristo criança, e se manifesta em muitas esferas ao mesmo tempo. O número não importa, ele tem este poder. Em forma presente, percebo. Em forma presente que, veja bem, é presença real.
Bem, quando as multidões chegam juntas para a reverência, então ele é visto ganhando visibilidade diante deles em tal forma que é o muito procurada para uma ajuda e soerguimento. E nestas assembleias nesta noite, e amanhã à noite, e através de toda esta época de Natal, muitos serão persuadidos em sua hora de sono, e uns poucos enquanto acordados, e serão levados ao céu apropriado ao seu grau de espiritualidade atingido. Ali estarão reunidos com seus companheiros desencarnados em adoração ao Cristo, seu Rei. Lembranças do sono. Anel, tem estado em minha mente nos últimos dias a lembrança de um lindo hall duplo que vi durante o sono algumas semanas atrás. Eu tinha afastado isto de mim e tem retornado persistentemente, de tal forma que chego a pensar que há alguém empurrando esta lembrança em minha cabeça. Ela está diante de mim todo o tempo em que estou escrevendo hoje. Que me diz disto? Posso ver isso ali, meu filho. Eu já havia visto enquanto estive com você de tarde. Conheço bem o prédio. Mas não o pus em sua mente desta vez. Um momento, meu filho, enquanto pergunto. Pausa de 1 minuto, meu filho. Quem tem impressionado você com esta cena que eu trouxe à sua cabeça 3 dias atrás, quando você quase a esquecera, é aquele que estava com você quando visitou este templo. Ele está aqui agora e falará com você, se quiser. É também de sua vontade, Anel. Mas é claro que é, ou não teria permitido sua entrada neste recinto. Não, eu fiz com que ele entrasse aqui. A descrição de Castrel. Permitiria, amigo, tomar a tarefa de meu senhor Anel por um curto espaço de tempo. Vim pela vontade dele e falarei pela sua também. Se ele sancionou sua chegada, certamente. Eu lhe agradeço, amigo, e explicarei. Foi pelo convite de Zabdiel que o levei até aquele santuário no qual esteve pensando. Como é que Anel não sabia disso? Ele sabia de sua ida para lá, e ia lhe contar uma cerimônia que ele testemunhou ali. Quando você falou disso por sua própria iniciativa, ele chamou-me para que pudesse guiá-lo na descrição do local. Há muitas coisas ali que você não trouxe na memória ao voltar à Terra. Quando eu acabar de descrever o lugar, ele retomará a narrativa dele. Paremos por agora, e retomaremos amanhã. Amanhã é dia de Natal. Não pretendia fazer uma sessão amanhã. Se for capaz, faça. Veremos em sua mente ao decorrer do dia e esperaremos você aqui se seus negócios permitirem sua vinda. Por favor, diga seu nome. Sou Castrel, de quem sua boa mãe escreveu anos atrás. Castrel. Este, sem dúvida, é o nome pelo qual me conhece, amigo. Serve como passaporte para sua confiança? Sim, senhor. Tentarei sentar para você amanhã. Obrigado por ter vindo. Dia de Natal de 1919. Vou lhe passar a minha narrativa, amigo, do jeito da nossa visita àquele lugar, quando você e eu fomos juntos. Aproximamo-nos do prédio por uma subida, porque fica nos altos da esfera 7. Passamos uma ampla estrada que fica no pico das colinas e encostas, sempre para cima, em direção ao santuário. Aos poucos chegamos a um espaço plano, semicircular, e circundado em seu lado mais distante, e nos lados direito e esquerdo, por terras inclinadas cobertas com árvores floridas e árvores da floresta. Aqui e ali uma trilha sobe circulando, no meio das árvores. Estas trilhas levam aos planos mais altos, além. O santuário fica no meio deste cercado. Da escadaria que subi para sua fachada, nós nos viramos e olhamos para longe, sobre esta região de onde viemos. A paisagem é encantadora. As ondulações de vários matizes de verde sobem e descem pelo horizonte. Aqui uma cascata cai com seu barulho, ali uma alameda leva para alguma habitação. O topo de alguma capela, ou lugar de estudo, ou estação científica, ou colônia de arte, cintila rosa, ou azul, ou violeta, ou branco brilhante. O horizonte não é uniforme. Uma alta montanha está à direita e mergulha sua extensão no oceano que cobre somente sua metade, e à esquerda perdem-se de vista mais uma vez as elevações suaves onde a cidade de minha atual ocupação está localizada. E a cidade capital, como vocês dizem, da região da qual estou encarregado como senhor de tudo.
Nós nos voltamos e olhamos o prédio liso, sem muita decoração. Não há colunata ou pórticos. A principal entrada está na parede no alto da escada. Há janelas, mas com poucos ornamentos. Esta pureza e pobreza de planta tem seus objetivos, que são para dar ênfase, pelo contraste, à sua grandeza interior. Vi que você observou a longa e reta silhueta do prédio na frente, estendendo-se para a esquerda e para a direita umas 150 jardas para cada lado, e de altura 160 pés, exceto em cada terminal e no centro, onde se elevam 3 torres pequenas, a maior no meio, sobre a porta. Dentro do santuário. Passamos para dentro e vimos que a galeria tem 50 pés de largura em toda a sua extensão ao longo de todo o prédio, através de seu caminho à esquerda e à direita. Atravessamos este. Vai até o vestíbulo do santuário. Também dá para saguões menores e quartos, e quando os devotos vêm ao santuário, é aqui que são organizados e esperam pelos oficiantes. Quando eu e você estivemos aqui, não havia cerimônia em curso, e as pessoas que encontramos eram na maioria os que, como você, estavam em uma breve visita da Terra, e seus guias, como eu fui o seu naquele dia. Voltamos nossos olhares diretamente à nossa frente, cruzando o vestíbulo, e vimos uma abertura de 50 pés de largura. Isto continuava por 500 pés, onde terminava numa abside a largura completa do santuário propriamente dito. Não há portas para este hall. É completamente aberto à vista em toda sua largura e altura. Somente na entrada há cortinas penduradas, presas em cada lado para dar passagem aos visitantes. Elas estão penduradas do teto bem do lado de fora da entrada. Quando se deixa que caiam, elas fecham o final do hall, que tem 120 pés de altura, sendo este também o tamanho das cortinas. Você não as percebeu porque eram de uma cor que não é conhecida por você na Terra. O cérebro espiritual. E, sendo assim, ficaram invisíveis para mim, não é? Não é bem isso, mas passaram desapercebidas por você por esta razão. Você poderia tê-las visto, mas não teria entendido o esquema cromático. Por esta razão eu não pressionei você a percebê-las. Eu não ouvi lá, Castrel. Não estava consciente de ninguém estando comigo, embora, apesar de tudo, tivesse uma ideia de que minha mãe estava lá, ou esteve de alguma forma em contato comigo. Sua mãe, meu amigo, está sempre lá, mas não estava pessoalmente então. Mas ela soube de sua visita. Por estas duas razões você sentiria a influência dela. Minha presença, eu a restringia em sua radiação para que sua mente pudesse estar nos prédios que algum dia teria que descrever em palavras da Terra. É somente por causa do que guardou em sua mente daquilo que viu que agora sou capaz de reproduzir e construir sobre isso. No meu cérebro. No cérebro de seu corpo espiritual, que fornece de sua capacidade de armazenamento de tempo em tempo, tanto quanto a capacidade menor de seu cérebro físico pode captar e usar. A maioria das cenas que você descreveu nos seus escritos anteriores foram assim guardados no seu cérebro espiritual e reproduzidos desta forma. Sobre este material, como uma fundação, seus comunicantes dos reinos espirituais elevaram a superestrutura deles. Atmosfera espiritual intensificando. Atravessamos o vestíbulo e adentramos o hall. 1/3 de seu comprimento é chamado de arcada dourada. Você estava tão embevecido com a grandeza da abside, bem diante de você, que apenas relanceou os olhos para os lados desta construção enquanto caminhava ao longo de seu comprimento. Pensou que à esquerda havia janelas. Não eram janelas. Alguns eram nichos, outros corredores estreitos. Isto no lado esquerdo. No lado direito também havia nichos e corredores, mas em luz mais suave, levando para a parte mais interna do prédio, enquanto que os da esquerda conduzem aos jardins. Todos estes corredores são cobertos com cortinados sedosos amarelo profundo, não de seda, mas de aparência sedosa. Sua composição não é de tecido, mas elétrica. Mas sobre isso, depois. As paredes que aparecem entre os cortinados eram douradas, opacas. Um corredor se divide em sua estrutura num terceiro ao longo de seu comprimento, que passa por ele no mesmo lado.
Este termina na Câmara Dourada e é sua única linha demarcante. Não há nenhum degrau entre ele e o próximo e maior aposento. Mas à medida que se aproxima dele, há uma sensação de elevação até a absíde. Esta sensação